Lindemar, quero cumprimentá-lo, agradecê-lo, agradecer à Comissão de Administração e Serviço Público por esse debate aqui, por esse espaço que é importantíssimo. São raros, né? A gente não consegue com facilidade esses espaços qualificados para fazer as discussões que nós precisamos fazer. Normalmente a gente está lá fora, fazendo vigília na porta do anexo 2, no eixo monumental, que é o nosso principal local de luta. Mas sempre que possível é muito importante a gente poder fazer essa luta aqui por dentro também. Essa luta que já é feita, né, por vários parlamentares aqui comprometidos com o trabalhador, com a trabalhadora. Quero agradecer ao deputado Raimon, que não está presente, mas peço que o senhor envie os agradecimentos, que ele é o autor desse requerimento. Quero cumprimentar o público presente, meus companheiros, colegas, na pessoa da minha colega Erimar, né, diretora regional do Sejusmig, que veio lá de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais, para acompanhar essa audiência pública e também a audiência pública da parte da manhã que nós fizemos aqui, na luta que nós estamos contra aquilo que vem sido chamado de reforma administrativa, mas que, na verdade, é o desmonte do serviço público. Bom, 20 anos do CNJ, parece que eu combinei com o Alexandre, eu acho que a pergunta que a gente precisa responder é: nesses 20 anos, o CNJ atingiu os objetivos para os quais ele foi criado? E ele, quando a gente consulta a Constituição Federal, lá fala das competências do Conselho, né? Controle da atuação administrativa, então o CNJ tem uma função administrativa muito clara, controle financeiro, que não deixa de ser também uma função administrativa, e cumprimento e zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais do juiz, função correicional. Então, tem-se que o CNJ é um órgão que faz parte do Poder Judiciário, mas ele tem funções muito específicas, administrativas, correicionais. Como o Alexandre me antecedeu, ele não tem jurisdição, ele não tem função de dizer o direito. Então, além dele, eu acho que o professor Rafael Viegas vai responder essa pergunta melhor, o CNJ atingiu os objetivos para os quais ele foi gestado, ou ele é um mero chancelador de privilégios e de abusos da magistratura, da parte ruim da magistratura? Porque aqui também eu não vou generalizar, não vou ser irresponsável de generalizar. Temos bons e maus profissionais em todos os locais. Mas ele tem garantido a lisura, a transparência, ou ele tem sido um chancelador de abusos? Eu acho que o professor Rafael vai trazer algumas respostas para a gente. Bom, eu queria falar, inicialmente, deputado, da democratização do Poder Judiciário. Tá? Nós tivemos uma PEC tramitando nessa casa, e aí o Conselho Nacional de Justiça, ele não tem na sua formação servidores, deputado. A justiça não é feita de magistrados, a justiça é feita de trabalhadores e também de magistrados. Quem carrega o judiciário nesse país são os trabalhadores e as trabalhadoras. Quem garante os direitos de uma mulher que foi vítima de violência doméstica, de uma criança que está sendo violada em seus direitos, de uma criança que está num abrigo e precisa ser colocada em uma família extensa, substituta ou adotiva, quem garante isso são os trabalhadores e as trabalhadoras da justiça, que não fazem parte do CNJ. Então não é um Conselho Nacional de Justiça, é um Conselho Nacional de Juízes. Então nós tivemos uma PEC aqui, deputado, a PEC 428/2009. Ela propunha garantir uma cadeira aos servidores. Essa PEC foi arquivada. E eu vou passar para o final da minha participação agora, porque eu acho que a gente não pode fazer uma audiência pública sem encaminhamentos. Eu acho que a gente precisa de ter encaminhamentos. E o encaminhamento que eu vou fazer para que eu vou sugerir para Vossa Excelência, que é isso, tem a questão aqui regimental. Como a 428 foi arquivada, nós temos uma outra proposta de emenda à Constituição, que está sendo trabalhada pela FENAJUDE, pela FENAJUF e pela FENAMP. Cumprimento ali meu companheiro de lutas, Beto Ledu. Essa PEC, ela propõe a alteração da Constituição para garantir no CNJ 2 cadeiras, uma para servidor da Justiça Estadual, uma para servidor da Justiça Federal. E no CNMP, da mesma forma, um servidor do Ministério Público da União e um servidor do Ministério Público dos Estados. Isso vai democratizar o CNJ, professor Rafael? Não, nós não temos essa pretensão só com isso, mas é um passo importante. É um passo que precisa ser dado.
Então, o encaminhamento que eu já faço para Vossa Excelência, e nós temos 152 assinaturas, então a gente está bem avançado, nós faltamos 19 assinaturas. Eu tenho o prazer de olhar aqui e ver que o nome de Vossa Excelência está na lista como um dos signatários. Mas que seja encaminhado para os demais membros desta comissão, que quem não assinou ainda assine, que seja encaminhado, que Vossa Excelência encaminhe ao Partido dos Trabalhadores, para que o Partido dos Trabalhadores oriente a bancada, porque eu acho que se orientar a bancada só do PT, a gente consegue essas 19 assinaturas que estão faltando. Então é um encaminhamento objetivo que eu faço a Vossa Excelência. Bom, uma outra questão que eu quero trazer aqui é a inexistência de negociação coletiva, tanto no âmbito do CNJ quanto no âmbito dos tribunais. Existe um fórum de carreiras no Conselho Nacional de Justiça, que os colegas federais fazem parte, que nós, estaduais, não fazemos parte. Então, nós precisamos que o Conselho Nacional de Justiça crie um fórum de debate das questões envolvendo os direitos dos trabalhadores da Justiça Estadual. É claro que a carreira de cada um, isso não é interferir em autonomia financeira, orçamentária dos tribunais. É que nós possamos também, naquelas questões que afetam todo o conjunto das trabalhadoras, os trabalhadores poder opinar. Quando se discute saúde de servidor, nos interessa. Quando se discute combate ao assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação, isso nos interessa e nos afeta diretamente. Nós precisamos ter assento lá. Um outro ponto é a necessidade, deputado, e eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência como a comissão pode nos ajudar nisso. A Convenção 151 é uma luta da classe trabalhadora brasileira para que ela seja regulamentada, negociação coletiva no serviço público. Mas o CNJ pode fazer isso no âmbito do Poder Judiciário. Ele pode baixar uma resolução dizendo: tribunal, você tem que sentar com os sindicatos que representam a categoria em cada estado e na União também. Não é dizer você tem que pagar isso ou aquilo, é respeitar a autonomia administrativa e financeira, mas dizer você tem que sentar e negociar com os representantes dos trabalhadores. E já encaminhando para o final, que o tempo realmente é curto, mas eu queria dizer que é um luxo 10 minutos, porque eu tive 3 minutos para falar de quão horrível eu ia falar uma palavra mais pesada, quão horrível é a reforma administrativa. Lá eu tive 3 minutos, o deputado Pedro Paulo, que deu 10 minutos para os representantes do mercado. Mas nós, representantes da classe trabalhadora, tivemos 3 minutos, ainda tivemos o microfone cortado. Então, 10 minutos é um luxo para mim, pelo menos para mim, viu, deputado? Então, eu ia dizendo do Conselho Nacional de Justiça como representante dos magistrados. Eu trago um exemplo. Ele institui auxílio-saúde para os magistrados, com teto de 10% do piso do subsídio e com piso de 8%. Mas, para os trabalhadores, para a base, apenas teto de 10%, não tem piso. E sabe o que isso resulta lá no meu estado, em Minas Gerais? Auxílio-saúde de R$4.000 para magistrado e de R$400, R$500 para servidor. É um deboche. Exatamente, é um deboche. E, por fim, o Alexandre fez a introdução aqui do CNJ invadindo a competência jurisdicional, controle de constitucionalidade. Eu trago 2 exemplos. O primeiro exemplo, deputado, é o do auxílio tecnológico Sim de Pernambuco, que foi aprovado via lei 17.718, iniciativa do Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal mandou o projeto, a Alep aprovou, mandou para o governador que sancionou, chegou aqui no CNJ, nananina não. Não pode cumprir uma lei, porque o CNJ tem uma resolução administrativa. O CNJ passou por cima de 49 deputados estaduais. Então, você, deputado estadual de Pernambuco, se você tiver a oportunidade de ver essa gravação, o CNJ passou por cima de você, de Vossa Excelência. E, com isso, passou acima do povo de Pernambuco. Porque a Assembleia Legislativa é a voz do povo de Pernambuco. No caso de Tocantins, agora que meu tempo está acabando. Tocantins foi com a luta do Sinjusto, do Tocantins, Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocantins, que tem o Janivaldo e Maria das Dores aqui nos representando aquele Estado, foi corrigida uma injustiça histórica, deputado, ao mandar a correção para a Assembleia das distorções da URV. Vossa Excelência conhece muito bem os problemas lá da conversão da moeda.
A mesma história, a Assembleia Legislativa aprovou, o governador sancionou, veio o CNJ e falou, nananina não, passou por cima dos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Então, fica aqui os encaminhamentos para que a gente possa trabalhar para conseguir as 171 assinaturas, para que a gente inicie. A intenção aqui é iniciar um processo de democratização do CNJ, que não se encerra com uma cadeira. 151? Não se encerra com uma cadeira. Tem 151 assinaturas, a PEC não tem número ainda, porque ela não foi apresentada. Mas eu tenho aqui o código do Infoleg, tem todos os dados aqui que a gente precisa para mandar. Eu sei que Vossa Excelência deve ter o grupo dos deputados lá, né? Tomara que tenha muitos deputados lá no grupo para mandar lá, para ajudar a gente. E, do ponto de vista da mesa de negociações que a gente precisa no CNJ, e também do CNJ regulamentar a mesa de negociações do tribunal, porque não pode ser o presidente do TJ senta quando quer. Ele tem que sentar todos os meses com os representantes. Então, no que a comissão puder nos ajudar também, eu deixo essas demandas. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Eduardo Couto. Em relação a essa questão das 19 assinaturas, fica como sugestão de encaminhamento. Vou falar também com o deputado Raymond, para que a gente possa se somar com outros deputados na busca de complementar essas assinaturas que estão faltando. Eu quero, de imediato,